Shalom, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, diz o Senhor. Como uma bênção como esta pode se tornar uma heresia no meio religioso? É o que nós vamos ver hoje. Estamos aqui no canal Tirando os Óculos Romano e estamos agora fazendo alguns vídeos sobre algumas bênçãos de Deus que se transformam, que são usadas como uma ferramenta para criar-se uma heresia. Uma dessas bênçãos muito importantes, verdadeira de Deus, que é usada como uma heresia, como nós já dissemos, a heresia ela tem uma parte da verdade, aqui está a parte da verdade, e tem toda uma doutrina colocada, inserida nela contra a verdade da Bíblia. Então, assim que se faz uma heresia. E muitos pregadores, muitos líderes renomados se utilizam dessa palavra. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí isso vem a trazer a pessoa uma ideia de que, puxa, então todos os povos, então eu também sou povo, e então tá tudo bem, agora eu vou viver, como que eu devo fazer isso? Vivendo pela graça. Como diz Tiago, fazem da graça libertinagem. A graça não é a pessoa ficar cometendo os mesmos erros. Ah, mas eu parei de roubar, mas isso é importante, mas isso é o segundo amor. O primeiro amor é amar a Deus. E quando a pessoa ela não obedece os mandamentos de Deus, ela está vivendo em pecado. Quando ela não cumpre os 10 mandamentos, eu vou resumir em 10, tá bom? É algo muito mais profundo, mas vamos no básico. Ah, mas Jesus resumiu em 2. Não, Jesus resumiu todos os mandamentos, ele mostrou os 2 mandamentos, que é os 5 primeiros mandamentos, a primeira tábua, os 5 mandamentos referentes a amar a Deus, e a segunda tábua, os 5 mandamentos referentes a amar o próximo. Então, todos os mandamentos são importantes, e a palavra de Deus diz sim, principalmente através do sacrifício de Yeshua, que a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Antigamente era só para o judeu. Hoje todos os povos podem ter acesso a ela, mas tem um problema que impede muita gente de ter acesso à vida espiritual futura. Qual que é? Os líderes religiosos, porque eles escondem a lei de Deus. Não querem conhecer, não querem praticar e não querem ensinar o povo, porque eles vão com a maioria. Essa palavra foi dita até por um grande líder aí, quando ele inaugurou algo aí, mas está fora do contexto. Para quem que é essa promessa? Nessa promessa nós percebemos que Deus está dizendo que Ele vai trazer, eu vou compartilhar a Bíblia com você, Deus está dizendo aqui nessa palavra, nessa promessa, que Ele, de todas as nações terão oportunidade de chegarem a Deus. E isso é maravilhoso. Mas para quem que vai fazer? Olha só o que diz aqui, olha. Eu vou até ler um pouco mais, olha. Aqui no versículo 7, olha. Também, olha só, Deus está falando de algumas pessoas, ou de nações, mas há uma observação a essa questão de nações. Ele está dizendo aqui, olha. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então Deus vai levar essas pessoas no santo monte dele. Jerusalém, provavelmente, no santo monte do Eterno. Deus tem tem um monte também do Sinai, mas o monte no local que Deus escolheu é Jerusalém. Aí diz aqui, olha, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa, essa aqui é uma promessa messiânica. Isaías fez uma promessa messiânica, não uma profecia messiânica, falando aqui do final dos tempos. Porque minha casa será chamada casa de oração. Os holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Por que os dispersos de Israel?
Aqui tem algo muito profundo que nós não conseguimos tratar, mas temos vídeos sobre isso no canal. Porque quando o povo pecou, lá com o pecado de Davi, aí passou para o seu filho, né, Salomão, e Deus dividiu as 12 tribos em 2 grupos. 2 grupos ficou para manter Jerusalém, tá, que é Judá, né, e eu não lembro se Benjamim agora, pode também falhando memória, e as outras 10 tribos foram espalhadas pelas nações. E há a profecia que diz que esses judeus que seriam espalhados, eles foram espalhados por não obedecer a palavra de Deus, eles iriam se misturar nas nações. Por isso, algumas pessoas têm 5% de DNA judaico, outras têm 20%, outras têm 1%, outras têm 0, alguma coisa. Se você fizer o exame de DNA que tantas pessoas têm feito, você vai ver que o DNA judaico está espalhado em muitas nações. No Brasil tem muita gente com herança judaica, pequena, mas tem. Está espalhado. Então, a salvação, em princípio, como Yeshua disse, ele veio primeiro para a casa perdida de Israel. Quem que é a casa perdida de Israel? As 10 tribos que estão espalhadas no mundo. E junto com essas tribos vai vir os gentios também, que na verdade muitos judeus que têm 2%, 5% de sangue judaico é mais gentil do que judeu. Também tem isso, esse é um outro detalhe. Mas o foco está em Abraão, na descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? E aqui está dizendo isso, que ele ainda vai congregar outros que já se acham reunidos. Então no mundo inteiro a pessoa se reunindo, sendo filho de Jacó, guardando a Torá de Deus, sendo crente em Yeshua, guardando a Torá de Deus, como era Mateus, Marcos, João, Paulo e tantos outros. Agora veja só, essas pessoas, elas estão reunidas, mas não é em grandes congregações, estão em pequenas. Como quando João Batista veio, ele veio pregar no deserto. Agora eu vou mostrar para você e revelar, porque está na Bíblia, mas eu vou revelar para alguns, o quê? Para quem que é essa promessa? Eu vou dizer que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é. Eu diria que nem esse sistema de igreja que nós conhecemos com a maioria está aqui dentro. Mas eu vou dizer isso lendo a Bíblia, ok? Veja só. Então, para quem que é essa promessa que Deus está dizendo que vai levar essas pessoas ao seu santo monte e vai alegrá-los, pessoas de outras nações, e vai alegrá-los na casa de oração dele, né, do Senhor? Os seus holocaustos serão aceitos, né, os seus sacrifícios no altar do Senhor, porque ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, pessoas de todas as nações. Então quer dizer que todo mundo que está na graça, não, eu já disse e repito, a graça não é você poder pecar, você não conhecer os mandamentos. A graça é você não morrer enquanto você não está praticando a lei e os mandamentos de Deus. E você está vivo em poder, a graça é que nem hoje. Quantas pessoas, talvez, pela misericórdia de Deus, está concedendo essa graça da pessoa despertar e falar, ei, eu preciso guardar os mandamentos de Deus. E ela começa a observar a Bíblia e deixa de dar ouvido ao que os pastores que pregam. Eu respeito os pastores, mas quando eles pregam que a lei de Deus foi abolida, acabou o meu respeito. Ok? Vamos ver para quem que é essa promessa, eu vou mostrar para você. Começa no versículo 6, que os pastores, os líderes, não gostam de ler. Eu não lembro de um pastor pregando isso. Eu lembro sim. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas não fala para quem, que povos são esses, qual a condição. Está aqui, ó, versículo 6. Aos estrangeiros. Quem são estrangeiros? Todo aquele que não é judeu. Pode ter um pouco de sangue judeu também, mas, como eu disse, é mais estrangeiro do que judeu. Não está em Jerusalém, não é reconhecido como judeu. Aos estrangeiros. A todas as pessoas. Muitas igrejas podem alcançar essa bênção. Eu estava dentro de uma igreja e encontrei essa bênção. Eu espero estar nela, eu quero estar nela, eu quero lutar para estar nela, ok? Então veja o que diz aqui, ó. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o pastor. Ah, não é para amar o pastor, é para amarem o nome do Senhor. Tem gente que ama o pastor. Se você ama o nome do Senhor, você vai honrar o que está escrito na Bíblia. Na sua Bíblia está mandando você guardar sábado, na sua Bíblia está mandando você guardar mandamento. Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão.
Ele diz que eu não vim não penseis que vim abolir a lei ou os mandamentos, não vim abolir, eu vim cumprir. Eu vim cumprir para você cumprir também, é uma forma de dizer, né? Como se Yeshua tivesse, eu vim cumprir. Aquilo que você não pode, você pode morrer pelo seu pecado? Não. Então ele cumpriu isso por você. Mas ele cumpriu a lei para você, aquilo que você pode fazer, é você que deve fazer. Muito bem. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo seus servos. Olha como que você se torna servo de Deus. Não é ir no domingo na igreja. Não é indo atrás de campanha de pastor. Não é dando seu dinheiro. Você se torna, sendo desse modo servo seu. Você se torna servo de Deus quando você faz o que escuta o que está escrito aqui na Bíblia. Sendo dessas, olha só, para servir e amar o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus. Sim, quem? Todos. Todo mundo? Não. Todos os que guardam o sábado, não o profanando. Essa promessa é para quem diz que domingo é o dia do Senhor? Eu não vou responder. Eu estou perguntando. Essa promessa é para quem diz que domingo é o dia do Senhor? Se você diz que o domingo é o dia do Senhor, você está profanando o sábado, porque profanando é tornar comum. Se o domingo fosse o dia do Senhor, o sábado seria um dia comum. Profanado. Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo. E daí? E daí? Digamos que Deus guardou o Shabat? Não sei, não estou dizendo. Tem gente que faz isso como piada. Com boa intenção. A questão é, será que ele não ressuscitou na segunda, E outra coisa, não foi no domingo, tá? Tem vídeo aí no canal, não foi no domingo. Porque o domingo de Roma começa meia-noite. O primeiro dia da semana judaico começa às 6 da tarde. Para os romanos ainda era sábado. Será que Deus não deu exemplo? Terminou o Shabat, ressuscitou. Mas isso é o outro detalhe. Todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança. Não é só guardar o sábado, é abraçar a aliança. A aliança de Deus tem os 10 mandamentos e tem as festas bíblicas. Tem uma igreja aí que ela guarda o sábado, mas não celebra as festas bíblicas e celebra ou tolera ou compactua com as festas pagãs que tem no cristianismo. Não, não é isso. Está dizendo, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança. Aí vem a promessa. É esse grupo aí, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros que já se acham reunidos. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, busque ao Eterno, tira os óculos romanos e leia a sua Bíblia. Faça a interpretação do texto do que está escrito. Você vai ver, muito provavelmente, se você está numa igreja tradicional, você vai ver que essa igreja não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ela usa uma parte da palavra de Deus para fazer heresia. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.